Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Que alegria poder estar aqui e poder pregar. Obrigado, Pai, pela confiança. Estou passando mal. Não parece, mas eu estou. Fica orando aí, Pai, por mim, para dar tudo certo em nome de Jesus. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero compartilhar um pouco da alma de um pregador. Pregar não é fácil. Quem diz que pregar é fácil, talvez tenha adquirido uma coragem, uma intrepidez, uma ousadia que eu ainda não adquiri. Semana após semana tenho tido a oportunidade de pregar. Esse ano já vão fazer 8 anos. Mas eu ainda não me acostumei com isso. E na quarta-feira, agora que passou, o pai pregou uma palavra maravilhosa lá na igreja. Foi sensacional. E eu cheguei no escritório, feliz da vida, falei, pai, falei para ele de um projeto, estava ele e o capitão, eu falei assim, vou aproveitar que vocês dois estão aqui, e nós conversamos e demos risada. E aí, ele estava pregando e eu tive um momento de desaparecimento ali. Foram poucos milésimos de segundo, em que eu tive uma conversa com o Espírito Santo. Quando o pai falou, olha, você vai pregar no congresso, Deus colocou um texto no meu coração. E eu fiquei brigando com aquele texto. E na quarta-feira, eu falei, poxa, essa é a última chance que eu tenho. E eu falei, Deus, eu queria pregar uma palavra legal. E aí Deus falou assim, você quer me usar ou você quer ser usado? E a partir dali começou uma pancadaria. Falei, calma não. Falei, Deus, queria trazer uma mensagem, uma palavra de congresso. E Deus disse assim para mim, existe palavra para congresso e palavra para não congresso? A minha palavra é viva e eficaz para todo o tempo. Você está aplaudindo porque não foi você. E naquele momento eu disse, Deus me desculpa, me perdoe por isso. Mas eu imaginei que eu pudesse ir mais. Deus falou, presta atenção. A minha palavra está pronta. Você que tem que se preparar. Mas o que você vai pregar neste congresso é o que eu quero que você pregue. Eu falei, mas as pessoas já sabem sobre isso. E ele falou, olha, a missão do pregador é pregar até que uma prática surja no meio do povo. E eu quero pregar sobre algo básico. Vamos voltar para o básico. E eu gostaria de convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Marcos, nós vamos ler o capítulo 28 de Marcos, a partir do versículo 18. O título dessa mensagem é O Método de Deus é a Igreja. Perdão, eu disse Marcos, mas é Mateus, me perdoe. É a primeira vez que eu estou usando a nossa Bíblia para pregar. E aí já é Marcos, mas é Mateus ainda, vocês me desculpem. Eu só estou incentivando você a comprar a sua. Eu usava uma Bíblia até sábado passado. Sábado passado foi o último dia que eu usei uma Bíblia que eu ganhei quando eu comecei os meus estudos teológicos. E eu a usei até sábado passado, que foi o último culto em que eu era pastor sozinho com a pastora Rebeca, porque a partir do próximo sábado nós estaremos com mais 3 casais de pastores na Juventude Relevante. Eu estou muito feliz e grato a Deus por isso. E eu parei de usar aquela Bíblia porque aquela Bíblia é uma Bíblia que tem os comentários do pastor Russell Shedd. E um dia eu o encontrei em uma conferência teológica
E eu levei a minha Bíblia até ele e ele fez uma dedicatória. Eu falei, eu não posso perder essa Bíblia. É uma Bíblia que tem o manuscrito daquele homem, que deu uma grande contribuição para a igreja e para a teologia brasileira. Então, a partir de agora, eu comprei uma outra shed preta, mas eu acho que eu vou usar só essa aqui agora, que é a Bíblia da Igreja Evangélica Comunidade Global, a nossa Bíblia, amém? O título dessa mensagem é O Método de Deus é a Igreja. Façam discípulos. O texto basilar é Mateus no capítulo 28, a partir do versículo 18, nós vamos ler o seguinte. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez compartilhar da tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoe pelas nossas conversas e pelo meu coração, às vezes, está inseguro. Mas tudo que eu busco é agradar ao Senhor e obedecer ao Senhor. E que na minha obediência, neste momento, o Senhor possa ser comigo. Flui um pouco mais, Espírito Santo. Use a minha vida para abençoar os meus irmãos. Que essa palavra possa auxiliá-los, impactá-los e trazer à memória a tua palavra, assim como trouxe a minha vida. Que os corações estejam abertos para receber mais essa mensagem. É no nome de Jesus Cristo, aquele que se faz presente, como ele mesmo disse, que eu oro. Amém. Todo mundo que é salvo, e eu gostaria de saber, tem salvo aqui nessa noite? Alguém é salvo aqui? Todos aqueles que são chamados para a salvação, foram escolhidos por Cristo para serem salvos, é também um enviado para proclamar a salvação. Eu quero que você compreenda que a nossa realidade não deve definir a nossa visão, muito menos a nossa missão. Nós não recebemos poder dos homens. Nós recebemos poder de Cristo. Sendo assim, a nossa visão e a nossa missão também devem vir de Cristo. Assim sendo, nós não devemos limitar o que fomos chamados para fazer pelo que vemos. Pelas limitações inerentes a sermos humanos, mas devemos basear o que fazemos para Deus, baseados em Deus. Talvez estejamos olhando demais para as nossas habilidades, ou a falta delas, e olhando pouco para os nossos dons. Veja, se temos habilidades, são características do ser humano. Mas se temos dons, são inerentes a Deus. Os dons vêm de Deus. Os dons vêm do Senhor. Todos nós temos habilidades. E cada um de nós tem habilidades distintas. Algumas habilidades são extremamente úteis, outras nem tanto. Fato é, todos aqueles que receberam dons, e todos nós recebemos dons do Senhor, devem ser aplicados para que a vontade dele aconteça. Eu sei que algumas pessoas confundem a missão terrena com a missão eterna. Muitos confundem as suas carreiras profissionais com aquilo que de fato Deus lhe chamou para fazer. A primeira coisa que nós cristãos fomos chamados a fazer é glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. É impossível que alguém seja crente de fato
sem que consiga com a sua própria vida, suas atitudes, glorificar o nome de Deus. Da mesma forma, aqueles que glorificam o nome de Deus recebem a incumbência e dons específicos para servir a igreja, sendo assim servir a Cristo. Nós ouvimos muitas coisas nestes dias. São muitas informações, são muitos vídeos, são muitas pessoas que chegam às plataformas de informação. Mas nem todos aqueles que estão nas plataformas de informação nós devemos ver, ouvir ou dar atenção. Eu estava conversando com o apóstolo João lá de Natal. Ele estava me falando sobre uma pessoa que está muito conhecida na internet, no YouTube, e ela fala sobre Israel. E ele perguntou: Aldo, o que é que você acha dessa pessoa? Eu falei: eu não gosto dela. Mas por quê? Eu falei: não gosto porque eu vi um vídeo que ela desfez tudo aquilo que nós pregamos em nossas igrejas. E eu acredito que se nós vamos incentivar alguém a consumir algum tipo de material, é coerente com aquilo que nós vivemos em nossas igrejas. E nas nossas igrejas, nós temos pessoas que têm mais tempo de Cristo, ou de caminhada com Cristo, experiência com o Senhor, e pessoas que têm menos experiência. E nós devemos criar uma atmosfera que também possa proteger aqueles que têm menos tempo de caminhada, para que eles permaneçam no caminho do Senhor, sem as atribulações das teologias vãs, falsas e daqueles pregadores que buscam apenas para si atenção. É preciso que entendamos: Deus vai nos usar pelos dons que temos, não pelas habilidades que desenvolvemos. Obviamente que toda a habilidade humana está sujeita aos dons. O que é que eu quero dizer com isso? Os dons estão aqui, as habilidades estão aqui. Os dons estão acima das habilidades. Obviamente que todas as habilidades que temos serão coordenadas para conjuntamente servirem aos dons que nós temos. Cedo eu descobri que eu conseguia falar em público. Eu era um aluno que lia uma vez aquilo que tinha que apresentar de trabalho, chegava lá e a professora falava: como você se aprofundou neste trabalho? Que coisa maravilhosa, Aldo. E eu lembro que os meus colegas, eles falavam assim: Aldo, a gente vai fazer o trabalho escrito e você apresenta, porque a gente sabe que você apresenta bem. Eu fui descobrindo que existia uma habilidade em mim, mas aquilo não era o meu dom. O meu dom eu estou exercendo agora. Estou usando as minhas habilidades para exercer o meu dom, que é falar em público, apesar de que até hoje eu não estou acostumado com isso. Mas eu quero me acostumar cada vez mais a ver os nossos auditórios cheios de pessoas salvas em Jesus Cristo e daqueles que são motivados pelo Espírito Santo para serem usados através dos seus dons, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pela sua vida. O método de Deus é a igreja. Deus não tem uma outra forma de fazer. A jurisdição de Jesus sobre o mundo foi entregue à igreja. É o que diz em Mateus no capítulo 16, no versículo 19. Dar-te-ei, Jesus estava falando com Pedro: olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando nós lemos o que está em Apocalipse, no capítulo 18, a parte B do versículo vai dizendo: mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Um pregador metodista, um dos pais da igreja metodista nos Estados Unidos, chamado Edwards McIndry Bounds, ele diz o seguinte: a igreja está procurando por métodos melhores. Deus está buscando homens melhores. Cada vez que nós vamos nos aperfeiçoando em Deus, Deus vai nos usando para que o nome dele seja propagado. Deus não tem outro método para alcançar pessoas a não ser através das nossas vidas. Independentemente do método de cada igreja, independente do método que cada igreja busque usar, cada didática, cada forma, cada ênfase, o sucesso eficaz e eficiente de uma igreja passa pelo discipulado. Nenhum de nós consegue fugir disso. E nós vamos, no destrinchar dessa mensagem, compreender melhor isso. O método de Deus é pregar. Eu quero ler para você
uma frase que talvez você já tenha escutado. E antes de comentá-la, eu quero lê-la. Pregue, se necessário, use palavras. Você já ouviu essa frase alguma vez? Essa frase é uma meia-verdade. Porque em nenhum lugar da Bíblia nós vemos este conceito de se preciso use palavras. Na verdade é o oposto. Use sempre as suas palavras para pregar o Evangelho. Porque a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. E qual é a palavra de Cristo? A palavra de Cristo é o Evangelho. São as boas novas. Quando eu vejo pessoas falando isso, eu vejo, olha, melhor do que citar frases de pessoas desconhecidas, porque o autor dessa frase é incerto. Nós não sabemos exatamente quem escreveu, quem cunhou essa frase, mas a convicção que eu tenho é que nós não deveríamos usá-la. Se vamos usar alguma coisa, usemos a palavra de Deus, porque essa é eficiente, essa é eficaz, esta é incontestável. E a palavra de Deus, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, diz o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pregue a palavra. Queridos, nós não estamos aptos a pregar as nossas ideias. Nós não fomos chamados para pregar os nossos achismos. Nós fomos chamados para pregar uma mensagem pronta. Isso para mim é maravilhoso, porque eu não preciso inventar nada. No mundo secular, no mundo dos coaches, no mundo dos grandes empresários e pessoas que têm fala nesse mundo, eles dizem, qual que é a sua mensagem? O que é que você tem para deixar para o mundo? A minha mensagem não é minha. A nossa mensagem não é nossa. A nossa mensagem está aqui, neste precioso livro, chamado Bíblia Sagrada. Nós queremos ter uma identidade própria e muitas vezes fugimos da identidade que Cristo quer nos dar. Eu não preciso ter uma identidade além daquela que o Senhor já me deu. Você não precisa ter uma identidade além daquela que o Senhor já te deu. Nós não precisamos de holofotes, nós já temos a luz de Cristo. Nós não precisamos fugir daquilo que o Senhor já desenvolveu para as nossas vidas. E aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor que nós temos em nossas vidas. Ninguém vai conseguir coisa melhor do que a graça de Deus sobre a sua vida, do que os dons do Espírito Santo e a habilidade para exercer cada um desses dons que estão sobre as nossas vidas. Eu não vejo método nenhum na Bíblia que incentive a pregar sem as palavras. E eu quero que você compreenda muito bem aquilo que eu estou dizendo. Uma coisa é pregar o Evangelho, outra coisa é dar exemplo do Evangelho. O pastor Timothy Keller diz o seguinte: o Evangelho não é algo que fazemos, mas é algo que foi feito por nós e ao qual devemos responder. O Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Veja, uma boa notícia para aqueles que estão amargurados, para aqueles que estão afundados em seus pecados e delitos, para aqueles que têm a certeza que não têm mais solução em suas vidas. O Evangelho é a seguinte notícia: aqueles que estavam distantes de Deus podem ter acesso a Ele através de Jesus Cristo. Aqueles que estavam mortos espiritualmente podem encontrar vida em abundância através do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é inconfundível, o Evangelho é incontestável e o Evangelho deve ser sempre apresentado por nós, por onde nós formos. É bem verdade que nós deixamos pegadas do que é o Evangelho, deixamos pareceres do que é o Evangelho, mas o Evangelho deve ser pregado de verdade. Eu uso os poucos segundos que tenho muitas vezes
para me aproximar de alguns vizinhos que eu tenho no meu prédio. Rebeca às vezes acompanha as minhas investidas missionárias de poucos milésimos de segundo. E eu vou acompanhando a vida de alguns jovens que tem ali no meu prédio. E eles já sabem quem eu sou. E no meu prédio ninguém sabe meu nome, mas todo mundo sabe que eu sou pastor. E todo mundo sabe que no 11º andar daquele prédio tem um pastor. E as pessoas não falam, olha, seu Aldo, não, é sempre pastor. E eu acho interessante o ex-síndico que nós tivemos, porque teve uma nova eleição, ele me ligava, ele falava, pastor Aldo, o senhor está bem? Ele tem idade de ser meu avô. Mas ele não me chamava de senhor porque eu sou legal, porque eu tenho um cara de velho. Ele me chamava de senhor porque ele sabe que eu sou pastor, ele me tratava com muito respeito. Me trata ainda porque ele não morreu. Nem eu também. Somos os dois vivos. Graças a Deus. Obrigado, irmã. Me sinto feliz em estar vivo. Uma descida de elevador do andar que eu estou para a minha garagem em 1 minuto. Teve um dia que um rapazinho entrou e eu falei para ele, como é que você está? Ele, tô bem, tá indo para onde? Tô indo para uma festa. Falei, rapaz, você precisa parar de ir em festa. Ele, poxa, é verdade. Nem botei a faca no bucho dele, ele começou a confessar tudo. Falei, você precisa ir na igreja. Ele falou, tô precisando, cara. Me chama um dia. Eu falei, não, tá convidado, já vamos. Ele, agora eu tô com um compromisso. Eu falei, não, então vamos ver um outro dia aí que você não tem compromisso. Quando que tem missa lá? Eu falei, não, nenhum dia. Mas as nossas reuniões tem no sábado, tem no domingo, 4 horários no domingo, na quarta-feira. Você é muito bem-vindo. Ele falou, um dia eu vou lá. Eu falei, ótimo, você vai ser muito bem-vindo. Ele, obrigado. Eu estou precisando. Eu falei, eu estou vendo. Estou vendo mesmo, assim. O evangelho, ele deve ser pregado com palavras. E com palavras afáveis. Com palavras amorosas. As pessoas estão cansadas de mensagens duras, de notícias ruins. E eu não sei se você já se percebeu, mas a melhor notícia do mundo, quem carrega somos nós. Nós não precisamos modificar nada da mensagem que nós carregamos. Nós só precisamos falar a mensagem. Alguns de nós queremos primeiramente discipular pessoas que ainda não foram apresentadas o evangelho. É preciso entender o evangelho para vivê-lo. Para daí então surgir o discipulado. O evangelho sempre será a primeira e melhor notícia. Quem recebe o evangelho e essa notícia receberá também as doutrinas dos apóstolos e tudo aquilo que a Bíblia nos orienta. A marca do evangelho é que não nos comportamos como culpados, mas como inculpáveis diante de Deus. Quando recebemos o evangelho, quando recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós também recebemos a liberdade em Cristo Jesus. Já não estamos mais amarrados. E talvez você esteja sentado e pensando, Deus, por que eu estou ouvindo isso? Porque essa é a nossa vida. Queridos, nós não temos uma outra missão, ou melhor missão, ou maior missão, a não ser anunciar as boas novas do Evangelho. Quem somos nós para ditar aquilo que vamos ou não dizer? Se antes éramos escravos do pecado e agora somos livres, e fomos incumbidos de trazer esta mensagem maravilhosa, nós não devemos nos cansar, jamais. Sejamos incansáveis em pregar o Evangelho. Todos nós devemos pregar o Evangelho. A missão que todos temos independe do dom que nós temos. Algumas pessoas se confundem um pouco nisso e pensam, olha, a minha missão não é essa, não, a sua missão é pregar o Evangelho. A partir daí, nós desenvolvemos os dons que nós temos. O evangelismo, essa palavra a maioria de nós conhece. Vamos fazer o evangelismo. Mas aí as pessoas pensam, olha, tem um evangelista para fazer o evangelismo. Queridos, o evangelismo não está ligado ao dom do evangelista.
O evangelismo está ligado ao evangélico. Tem evangélico aqui nessa noite? Então você está apto para ser um evangelista, aquele que traz o evangelho, que prega a mensagem do evangelho, porque primeiramente vive a mensagem do evangelho. Nossa missão bíblica é ir por todo o mundo, ou seja, não existem fronteiras para a missão que Cristo nos deu. Quando nós pensamos assim, nós entramos na atmosfera que a nossa igreja entrou, a comunidade global entrou, quando o nosso apóstolo teve essa compreensão, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e teve a compreensão de que não existem fronteiras quando nós compreendemos verdadeiramente essa missão. Veja, nós vivemos em um mundo capitalista, ou pelo menos o nosso país é capitalista, graças a Deus. Amém? Eu não sei se você se alegra com isso, eu me alegro. Eu acho muito melhor do que o socialista. Prefiro. Mas o capital não é aquilo que dá destino para as nossas vidas. As igrejas do Senhor jamais foram movidas ou paralisadas pelo excesso ou pela falta de capital. Mas uma coisa é certa, e o pai falou isso aqui hoje de manhã. Nós não sabemos de onde o dinheiro está vindo, mas a gente está avançando. A quantidade de campos abertos, a quantidade de treinamentos, a quantidade de templos que estão sendo construídos, e só se constrói templo, só se constrói casa, quando se tem família para morar naquela casa. E a nossa família está crescendo. E eu tenho uma notícia para você. Isso não vai parar. Isso não vai parar. A comunidade global continuará crescendo até que o Senhor volte. Isso graças a Deus. E graças ao despertamento que o Espírito Santo tem trazido na sua vida. Eu não sei se você tem percebido os testemunhos que nós temos visto. É sobrenatural. São pessoas que, de repente, eram pessoas que consideradas como que comuns, estão agora abrindo as suas casas, estão liderando células, e nós não sabemos, nenhum de nós sabe exatamente o que acontecerá com cada um de nós. Mas se nós permanecermos, o Senhor abrirá as portas para que os dons que habitam em você alcancem pessoas até os confins da terra. Como a nossa missão é sem fronteiras, ou seja, não existem fronteiras para a missão que Cristo nos deu. Ser pastor não é fácil, mas é maravilhoso. Liderar uma igreja, creio eu, muito menos simples do que apenas ser um pastor coadjunto como eu sou. E eu vejo, Pai, os desafios que Ele tem de estar sempre conectado com o Senhor, com a palavra, para que a nossa igreja continue avançando. Então não existe fronteira para a missão que Cristo, mas o entendimento sobre a missão que Cristo nos trouxe, se a missão, ou melhor, se o entendimento que Cristo nos trouxe não é bem compreendido, ou é deturpado de alguma forma, assim também será a nossa missão, ou melhor, a nossa visão. Porque quando nós exercemos o que vemos, nós exercemos bem o que o Senhor tem. Se os nossos olhos tiverem luz, se os nossos olhos forem iluminados pela palavra de Deus e não pelas circunstâncias, porque as circunstâncias vão passar. Muitas pessoas desesperadas com o atual governo brasileiro. Isso vai passar, em 4 anos passa. Mas a igreja do Senhor vai permanecer. E nós vamos continuar crescendo. Queridos, o método de Deus é usar gente comum. Gente comum. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 a 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo,
que as coisas desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Deus usa coisas comuns, pessoas comuns, como eu e como você. Não somos salvos pelas qualidades que temos. Da mesma forma, não somos usados pelas qualidades aos olhos humanos que temos. Não existe motivo humano para sermos usados. Tudo é divino. Tudo vem do Senhor. Obviamente que as ferramentas físicas, intelectuais, servirão ao propósito divino. Assim também como aquilo que não temos será de alguma forma usado para a glória de Deus. Queridos, o elemento mais volátil, mais instável, mais surpreendente no universo, creio eu que é o coração do homem. E aqueles que se abrem para o discipulado e para discipular, lidam com essa volatilidade. Nós somos aplaudidos e julgados, respeitados e humilhados, acusados e inocentados, somos coroados e crucificados. Quando lidamos com pessoas, nos sujeitamos às mais diversas alterações de humor, de caráter, personalidade que possa existir. Mas a nossa confiança não está em quem nós discipulamos. A nossa confiança está em quem nos chamou e nos ordenou. Façam discípulos para a glória de Deus. O método de Deus é discipular. O método de Deus é discipular. Eu não quero abordar a forma de fazer discípulo, mas de uma coisa fica claro. A salvação é um ato divino, usando uma ferramenta humana que é a prédica, que é a pregação. O discipulado é o exemplo de alguém transformado pelo Espírito Santo. Existem pessoas, líderes, pastores, que acreditam que o discipulado é uma estratégia. Alguns acreditam que o discipulado é opcional. E por pensar assim, muita gente pensa que pode ensinar sobre discipulado como quem ensina uma matéria. E tem até aqueles que, sem ter um só discípulo, querem ensinar como discipular. O discipulado não é apenas uma matéria ensinável, mas é uma essência transferível. Veja, não se pode ensinar sobre discipulado se você não é discipulado e se você não discipular. A essência da igreja é essa, queridos. Da igreja de Cristo. Ninguém discipula numa escola teológica. Nós discipulamos à mesa. Ninguém senta em salas de aula para discipular. Nós sentamos em salas de estar. Nós não temos módulos programáticos. Nós temos etapas intencionais, porque cada momento da vida tem um tipo de discipulado. Não é pela internet, é pelo olhar. Eu fico triste quando alguém diz, olha, o meu pastor eu não conheço, ele é da internet. Você não tem um pastor. Pastor, ele olha nos seus olhos. Pastor, ele toma um café com você. Aquele que te discipula é também muitas vezes aquele que mais te incomoda. Porque o desejo de quem discipula não é formar alguém à sua imagem, é formar alguém à imagem de Cristo. E se for diferente disso, nós estamos formando pessoas para nós mesmos. Nós não somos como usinas que trabalham 24 horas por dia e 7 dias por semana. Nós somos como árvores que no tempo certo dão seu fruto. Nós somos como pais que durante anos ensinam seus filhos sobre a vida. Nós somos como pastores que se esforçam para alimentar, cuidar e proteger das suas ovelhas. Nós somos gente que andou um pouco mais com Cristo e agora dá o seu testemunho de como a sua vida foi transformada pelo poder do Senhor. Porque o discipulado não é uma fórmula mágica, o discipulado é uma ordem do Senhor, é uma prática de vida. Não é uma opção que temos. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós vemos que todos
os verbos desse versículo estão no gerúndio, que é indo, batizando, ensinando. O único verbo no imperativo nesse texto é fazer discípulo. Fazer discípulo é uma ordem. Eu já estive em muitos eventos, em muitos lugares, e é tão bonito ver um salão cheio de pessoas. Mas uma multidão de discípulos não surge com uma boa pregação, com bons serviços na igreja. Uma multidão de discípulos só vai surgir com uma multidão de discipuladores. Aqueles que se abrem para discipular. E o discipulado, para nós que temos a compreensão, não é uma opção, é uma ordem. E é tão bom fazer parte de uma atmosfera como é a nossa igreja, que vive isso. Eu quero ir para o encerramento, eu quero te dar um testemunho. Nós estávamos na conferência da Gateway em Dallas, e os americanos, boa parte deles ficaram muito assustados com a pandemia, talvez alguns mais do que nós. Por quê? Porque são igrejas de programa. E durante a pandemia, muitos se perderam. E até hoje, muitos não voltaram. E eles estavam num ambiente menor, falando apenas para pastores de igreja, ou seja, pastores sêniores. E eu estava ali representando o pai. E eles estavam falando o seguinte: a nossa estratégia agora são pequenos grupos. Eu falei, se vocês quiserem, eu dou uma aula para vocês. Porque na pandemia, nós permanecemos por causa de uma multidão de discipuladores que se mantiveram firmes à palavra apostólica e semana após semana faziam as suas células pela internet, discipulando por um pouco período que tivemos, graças a Deus, um pequeno período em comparação à vida, obviamente. Ligávamos os nossos computadores, os nossos celulares para discipular as pessoas, porque nós já vínhamos nisso. O discipulado é a essência de uma igreja que está avançando. O indo, ou melhor, o id, é o indo. Quantos aqui almoçam todos os dias? Acredito que a maioria. Quantos almoços você usou este ano para discipular pessoas? Quando Jesus diz, olha, ide por todo mundo, ele está dizendo, olha, enquanto vocês estão indo, vocês vão ensinando, vocês vão batizando e dessa forma vocês farão discípulos. É na caminhada da vida, é no dia a dia da vida comum, da vida ordinária, que nós vamos fazendo discípulos à imagem do nosso Senhor. Não é um conteúdo programático, não é algo que nós vamos para uma faculdade e depois aplicamos. O ID é aquilo que nós estamos vivendo. Quando muitos de nós temos a ideia de que o ID é um campo que nós vamos, o ID é o lugar onde você está. Onde você está já é o lugar onde você deve estar para pregar o Evangelho. Não é um destino que vamos, é um caminho que nos encontrou. Por último, Jesus Cristo fala, eu estarei com vocês todos os dias. Nos dias bons, nos dias ruins. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe uma fórmula mágica ou uma fórmula melhor do que essa. Nós temos aqui uma oliveira. Talvez se você entrevistar essa oliveira e perguntar, olha, como que você faz para dar azeitona? Ela não vai te responder nada. Primeiro porque ela é uma planta. Segundo porque está na essência dela produzir azeitona. Como que se produz discípulo? Sendo aquilo que o Senhor desenvolveu para que você seja. Enquanto você está indo viver a sua vida, nós não temos uma vida dupla.
Nós somos crentes na igreja, nós somos crentes na escola, nós somos crentes por onde nós vamos. E por onde nós estivermos indo, nós estaremos fazendo discípulos para a glória de Deus. João, no capítulo 20, versículo 21 e 22 diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Nós já recebemos o Espírito Santo. O Senhor já nos enviou. Vivemos em uma igreja em que abre oportunidades para todos nós discipularmos e vivermos os nossos dons. Antes de passar a palavra, eu gostaria de orar. Feche os seus olhos rapidamente. Deus, eu te agradeço porque na tua palavra encontramos as respostas para tudo. Traz saúde sobre as nossas vidas, para que possamos produzir frutos permanentes. Traz saúde sobre as nossas igrejas, para que aqueles frutos possam se multiplicar a 100 por 1. Deus, que nós não nos envergonhemos do básico. Nós não nos envergonhemos, Senhor, daquilo que é elementar à vida cristã. Não precisamos fazer malabarismos com a tua palavra. Precisamos apenas vivê-la. Que possamos viver a tua palavra e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere e que o Senhor desperte o dom que é em ti. É no nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que se faz presente, que eu oro. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Graça e paz.